O processo de industrialização que começou na Inglaterra se tornou crescentemente global e afetou todo o mundo. Olá, na nossa aula de hoje iremos ver a Revolução Industrial e a Administração. Nessa aula nós iremos explicar como que a Revolução Industrial conseguiu influenciar especialmente toda a história das empresas, tanto no Brasil quanto no mundo. Através dessa Revolução Industrial é que nós vamos conseguir verificar que vários dos princípios que hoje são utilizados dentro das empresas emanaram dela. Inúmeros princípios que orientaram a evolução das sociedades e, portanto, das empresas através dos séculos saíram da Revolução Industrial. Desde o período medieval até o período mercantilista, tendo seu grande apogeu no século XVI, através das grandes descobertas realizadas pela navegação e pelas invenções, o que vamos denominar hoje de primórdios da Revolução Industrial. Junto a essa revolução, surgiram vários sistemas de produção industrial, que, tal como todas as civilizações, passaram por inúmeras etapas. Inicialmente, vamos verificar que predominaram vários sistemas familiares de produção, e esses sistemas persistem até hoje em algumas sociedades. Houve também um grande crescimento do comércio nessa época, que carecia de uma certa racionalidade no que diz respeito aos métodos de registro e de contabilização. É importante citar a contribuição de Luca Pacioli, no final do século XV, que já nos proporcionou alguns escritos a respeito das partilhas dobradas. Dessa época até o final do século XVII, iremos verificar que pouca coisa avançou. Somente na Itália, banqueiros como os Médici e os Peruzzi conseguiram estabelecer alguns escritórios bancários onde movimentavam e transferiam contas e quantias de dinheiro de uma área para outra e realizavam alguns empréstimos. Infelizmente, a grande barreira nessa época para que os banqueiros pudessem desenvolver as suas atribuições era a proibição, por parte da Igreja, da cobrança de juros. As necessidades comerciais, contudo, sobrepuseram as necessidades religiosas e já por volta de 1400, vários estados aboliram essas proibições. Temos já por volta de 1776, através da invenção da máquina de vapor e da sua aplicação à produção, uma grande produção industrial. Surge nesse momento uma nova concepção de trabalho, que modificou completamente não somente a estrutura social da época, quanto também a estrutura comercial, e provocou um sem número de mudanças rápidas, seja na esfera econômica, na esfera política e na esfera social, o que, de fato, em aproximadamente um século, foram maiores do que todas aquelas mudanças que ocorreram no milênio anterior. Esse período de grandes modificações é denominado período de Revolução Industrial e inicia-se na Inglaterra e rapidamente se alastra para todo o mundo civilizado. A Revolução Industrial pode ser dividida em duas fases bastante diferentes. Uma que vai do período de 1780 até 1860, que é denominada a Primeira Revolução Industrial, ou mesmo a Revolução do Carvão e do Ferro. A segunda etapa, que vai do período de 1860 a 1914, também é denominada a Revolução do Aço e da Eletricidade. Muito embora tenha se iniciado a partir de 1780, a Revolução Industrial ela não atinge o seu vigor antes do século XIX. Ela foi surgindo de uma maneira crescente e foi dominando não somente a Inglaterra, como todos os países ocidentais da Europa, inclusive se espalhando para os Estados Unidos e para o Oriente. A primeira Revolução Industrial pode ser dividida em 4 fases bastante distintas, sendo que cada uma possui uma característica singular. A primeira fase é denominada a fase da mecanização da indústria e da agricultura, e já começa a acontecer no final do século XVIII,
com o aparecimento da máquina de fiar, do tear hidráulico, do tear mecânico e inclusive com o descaroçador de algodão, que são máquinas que vieram a substituir completamente o trabalho braçal e a força motriz muscular humana ou animal e até mesmo a própria roda d'água. Essas eram máquinas grandes, pesadas e que exigiam um conhecimento extremamente intenso a respeito dos processos manuais de produção existentes na época. Temos como um exemplo o próprio descaroçador de algodão, que normalmente possuía uma capacidade para trabalhar 1000 libras de algodão, enquanto o homem, no seu dia inteiro de trabalho, conseguiria somente trabalhar 5 libras de algodão. Já na segunda fase dessa primeira etapa, temos a aplicação da força motriz à indústria. Foi quando James Watt, em 1776, conseguiu inventar a máquina a vapor. A máquina a vapor, a bem da verdade, foi um divisor de águas dentro do processo industrial, pois através dela iniciaram-se as transformações das oficinas, que se converteram em fábricas e posteriormente em grandes corporações. A aplicação da máquina a vapor também foi dada na área de transportes e de comunicações, e inclusive na agricultura. Já a terceira fase dessa primeira etapa, temos o grande desenvolvimento do sistema fabril, ou seja, o artesão que anteriormente produzia na sua pequena oficina patronal desapareceu completamente para dar lugar ao operário, que ia à fábrica, ia à usina e com isso surge a divisão do trabalho. Novas indústrias vão surgindo em detrimento à atividade rural que começa a decair não em quantidade, mas sim em proporção de pessoas que ali trabalhavam. Há uma intensa migração das massas humanas daquela área agrícola para a cidade, o que provoca o adensamento das cidades, o crescimento urbano e, com isso, a redução das condições de saúde e, consequentemente, o aumento da mortalidade. Já a quarta fase da Revolução Industrial imprime um magnífico e surpreendente desenvolvimento dos transportes e também na área de comunicação. Nos transportes podemos falar da navegação a vapor e da locomotiva a vapor como exemplo. São novos meios que surgem e se alastram de uma maneira intensa por toda a Europa. Outros meios de comunicação foram surgindo também nessa época, com uma rapidez intensa e que, de fato, modificaram todo o nosso sistema social. Podemos citar o telégrafo elétrico, o selo postal na Inglaterra e, inclusive, o telefone. Todos esses itens apontam os primeiros sintomas de um gigantesco desenvolvimento na área econômica, na área social, tecnológica e, por que não, na área industrial. E todas as suas profundas transformações e mudanças alteraram de maneira inequívoca todo o sistema de produção existente. Todo esse cenário apontado por essas 4 fases consegue definir um considerável e inequívoco controle capitalista sobre quase todos os ramos de atividade econômica que surgiram naquela época. Já a partir de 1860, vamos ter aquilo que é denominada a segunda fase ou a segunda etapa da Revolução Industrial, que de fato é completamente distinta da primeira. Essa segunda fase é iniciada por 3 grandes e importantes acontecimentos. O primeiro deles é o desenvolvimento de um novo processo de fabricação do aço, que de fato consegue modificar toda a cadeia produtiva daquela época. O segundo grande acontecimento é o aperfeiçoamento do dínamo, que, somado à invenção do motor de combustão, de fato consegue modificar completamente o processo produtivo. As principais características dessa segunda etapa da Revolução Industrial podem ser denominadas como a substituição do ferro pelo aço, como um material industrial básico para a elaboração de toda a cadeia produtiva.
A substituição do vapor pela eletricidade e pelos derivados de petróleo, como os maiores produtores de energia, imprimem de fato uma maior movimentação à cadeia produtiva, o que de fato faz com que a velocidade dos itens produzidos aumente e a quantidade também aumente. Uma outra característica também bem importante é o desenvolvimento da maquinaria automática e de um alto grau de especialização do trabalho. Ou seja, cada trabalhador agora realizava uma pequena etapa da produção. Outra característica é o crescente domínio da indústria pela ciência. Todos os métodos industriais passam a ser coerentemente científicos e, portanto, todas as ações empresariais também passam a obter esse cunho científico. As transformações nos transportes e, inclusive, na fabricação de carros, conseguem modificar sobremaneira toda a produção industrial daquela época. De fato, o que veremos é que a indústria automobilística é o berço inequívoco de todo o processo administrativo que vamos ter até hoje. Sem ele, não conseguiríamos compreender a administração. Somam-se a essas características ainda os primeiros voos realizados por Santos Dumont, o que imprime de fato uma nova maneira de transportar as pessoas. E além disso, o desenvolvimento de novas formas de organização capitalista. Aquelas firmas de sócios solidários que antes eram o que existia, deram lugar ao chamado capitalismo financeiro, que tem 4 grandes características principais. A primeira delas é a dominação da indústria pelos investimentos bancários e pelas instituições financeiras e de crédito. Ou seja, o investimento e a obtenção de mais-valia dependia não somente mais da produção, e sim dependia da especulação financeira. A formação de imensas acumulações de capital, que eram provenientes das fusões entre as empresas e dos trusts, também delineiam como uma característica importante dessa época. E outra que não podemos esquecer foi a separação entre a propriedade e a gestão. Quanto a esse ponto, devemos falar que é o primeiro momento em que surge a profissionalização da administração. Essas características, somadas ao desenvolvimento de holding companies, delineiam sobremaneira um novo perfil econômico dos países. As holding companies podem ser denominadas aquelas empresas que compram partes de outras empresas. A expansão dessa industrialização e de todos os fenômenos decorrentes, até a Europa Central e Oriental, chegando ao Extremo Oriente, marca, de fato, a última das características dessa época. Enfim, o que vamos verificar é que daquela calma produção artesanal, o homem passa rapidamente para um regime de produção feito através de máquinas, dentro de grandes fábricas, o que marca sobremaneira o que chamamos de Revolução Industrial. Não houve uma gradativa adaptação entre essas duas situações sociais. O que houve, e isso foi verdade, foi uma rápida modificação de situação passada por 2 aspectos. O primeiro e mais importante é a transferência da habilidade do artesão para a máquina, que começa a produzir com maior rapidez, maior quantidade e melhor qualidade, o que possibilita uma redução do custo de produção. Esses fatores, ocorrendo isolado ou em conjunto, geraram por consequência a maquinização das oficinas, que de forma rápida e intensa como foi, provocou uma série de fusões das pequenas oficinas que passam a integrar outras maiores e que estas, aos poucos, foram crescendo e se transformaram no que hoje denominamos fábricas. Esse crescimento foi muito acelerado graças não somente à diminuição dos custos de produção que verificamos anteriormente, como também proporcionou o surgimento de preços competitivos e de uma ampliação espetacular do mercado consumidor da época. Se as pessoas agora estavam recebendo salários para produzir, também tinham condições para adquirir os produtos. Se aumenta a demanda,
ao que se previa naquela ocasião, as máquinas não substituem completamente o trabalho do homem, mas dão a ele um novo significado, uma outra condição muito melhor de produção. O homem foi substituído pela máquina somente naquelas tarefas em que de fato podia-se automatizar e acelerar pela repetição. Com a ampliação dos mercados consumidores, decorrentes da redução dos preços impactados pela redução dos custos, as fábricas passam a exigir um grande contingente humano. Aumenta-se a necessidade de volume e de qualidade dos recursos humanos e, portanto, não é qualquer um que pode e deve trabalhar na fábrica. A mecanização da produção sugere a divisão do trabalho e a simplificação das operações e faz com que os ofícios tradicionais desenvolvidos pelos artesãos possam ser substituídos por tarefas semi-automatizadas e repetitivas, que podem ser executadas com uma certa facilidade por qualquer tipo de pessoa ou com pessoas sem quase nenhuma qualificação, inclusive envolvendo simplicidade de controle. O caráter doméstico da produção anterior, ou seja, da oficina, do artesanato realizado em família, desaparece nessa segunda etapa da Revolução Industrial, com essa súbita e violenta competição, surgindo então uma pluralidade de operários e de máquinas dentro das fábricas. Os operários passam a trabalhar juntos durante as jornadas diárias de trabalho que se estendem por cerca de 12 ou 13 horas dentro de condições ambientais perigosas e absolutamente insalubres, o que provoca, de fato, acidentes e doenças em larga escala. O crescimento industrial daquela época era totalmente improvisado e completamente baseado em métodos empíricos, já que a situação era completamente nova e desconhecida, tanto para os operários quanto para os proprietários. A intensa migração de mão de obra que ocorria dos campos agrícolas para os centros industriais fez com que o processo de urbanização se acelerasse. Processo esse que foi feito sem nenhum planejamento ou sem nenhuma orientação. Ao mesmo tempo em que essa urbanização ocorria e o capitalismo se consolidava, crescia uma nova classe social nos centros urbanos, o denominado proletariado. As transações comerciais se multiplicavam e a demanda pela mão de obra nas fábricas aumentava vertiginosamente. Desta forma, os proprietários das fábricas passam a enfrentar os primeiros problemas de gerência, pois passam então a ter que decidir sobre alguns assuntos e alguns erros da gestão de uma forma com que a tecnologia estivesse envolvida. É muito claro que vários desses erros, em vários desses casos, eram cobertos pela mínima paga aos trabalhadores, cujos salários de fato eram baixíssimos. Une-se a essas questões gerenciais outras tais como o baixo padrão de vida do operariado, a promiscuidade existente nas fábricas, os riscos de acidentes graves e o longo período de trabalho em conjunto que permitia uma interação muito mais estreita entre os trabalhadores e, portanto, como consequência, a crescente conscientização desta precariedade das condições de trabalho a que viviam submetidos. Essa intensa exploração de uma classe social por outra favorecia a economia e, portanto, os primeiros conflitos entre a classe operária e os proprietários de indústria não tardaram a surgir. Os próprios estados passam a intervir em alguns aspectos relevantes das relações entre estes operários e as fábricas e apresentam, por sua vez, algumas leis trabalhistas. Outras leis foram impostas aos poucos, na medida em que os problemas iam se agravando. Todo esse cenário de nova tecnologia de processos de produção, a construção e o funcionamento de novas máquinas e essa legislação que procurava defender e proteger tanto a saúde quanto a integridade física da coletividade de todos os trabalhadores,
fez com que a administração e, portanto, a gerência das empresas industriais passassem a ter uma preocupação permanente dos proprietários. A prática lentamente ajudou a selecionar métodos e ideias empíricos e daí surgiam novas práticas. Ou seja, ao invés de pequenos grupos de aprendizes, de artesãos que eram dirigidos por mestres habilitados, o que temos agora é uma situação onde grandes grupos de operários ou proletários estavam sob a administração de um gerente. Ao invés de utilizar ferramentas rudimentares para o trabalho manual, agora a questão passava a ser a operação de máquinas cuja complexidade aumentava a cada momento. Os produtos passaram a ser elaborados em operações parciais e sucessivas, sendo que cada uma dessas era entregue a um determinado grupo de operários extremamente especializados na realização dessas tarefas, e quase sempre estranhos às outras operações, pois ignoravam até a finalidade da peça ou da tarefa que estavam executando. Esse novo quadro contribuiu para a alienação do operariado, ou seja, impediu a massa trabalhadora de obter o sentimento de estar produzindo e contribuindo para o bem da sociedade. Se por um lado o proprietário distancia-se dos seus operários e passa a considerá-los como uma enorme massa anônima, por outro lado surgiam aqueles agrupamentos sociais, oriundos inclusive do próprio formato da divisão de trabalho, que, condensados nas empresas, geravam problemas sociais e de cunho reivindicatório. Somam-se a este outros problemas tais como os de rendimento de trabalho e aqueles ligados a equipamentos, que urgiam de uma rápida e adequada solução. Entretanto, a principal preocupação dos empresários ainda se fixava na melhoria dos aspectos mecânicos e tecnológicos da produção, ou seja, o objetivo era produzir em quantidades cada vez maiores e melhores produtos, gerando menor custo. A gerência de pessoal e a coordenação do esforço produtivo eram aspectos pouco relevantes naquela época. E desta feita, a Revolução Industrial, muito embora tenha provocado uma inequívoca modificação tanto na estrutura empresarial quanto na estrutura econômica da época, influenciou diretamente nos princípios da administração das empresas até então utilizados. Ora, os proprietários das empresas simplesmente tratavam de cuidar das demandas de uma economia em rápida expansão e carente de especialização, da forma como podiam ou como sabiam. Muito embora alguns tenham tomado suas decisões pautadas nos modelos de organizações militares ou mesmo eclesiásticas bem-sucedidas nos séculos anteriores. Dito dessa maneira, o que podemos atestar é que a utilização capitalista das máquinas no sistema fabril imprimiu um caráter social do trabalho, que isso implica em obtenção de ritmos rígidos de produção, normas de comportamento absolutamente estritas, uma maior interdependência mútua e, de fato, a chegada da máquina na empresa consegue impor como algo absolutamente imprescindível a cooperação no trabalho, isto é, a necessidade de uma regulação social entre os trabalhadores. Desta forma, o uso capitalista das máquinas leva a uma direção autoritária, a uma regulamentação administrativa sobre o operário, tendo em vista a extorsão da mais-valia pelos membros do quadro administrativo, dos executivos, os diretores, os supervisores e até mesmo os capatazes. A direção autoritária é o objetivo do capitalista, que, através da chamada racionalização do trabalho e do controle do comportamento do operariado, conseguia definir as garantias de cooperação. Para obter a cooperação na indústria,
as funções diretivas transformam-se em normas de controle e em normas de repressão. Vejamos agora o nascimento das empresas modernas. Para a administração, a principal consequência disso tudo é que a organização e as empresas modernas nasceram com a Revolução Industrial. E graças a um grande número de elementos, dentre os quais podemos destacar principalmente a ruptura com as estruturas corporativas daquela Idade Média, o avanço tecnológico dado a todos os progressos imputados na produção e com a descoberta de novas formas de energia e a possibilidade de uma enorme ampliação dos mercados. A substituição do trabalho artesanal pelo trabalho do tipo industrial, todos esses elementos mostram que, de fato, a Revolução Industrial foi importante para a administração. Vejamos agora o nosso quadro de grandes administradores que apresentaremos J.P. Morgan. John Pierpont Morgan, ou simplesmente J.P. Morgan, nasceu em 1837 nos Estados Unidos. Aos 34 anos, J.P. Morgan e um sócio, Anthony Drexel, fundaram uma empresa que teve papel crucial no refinanciamento das dívidas contraídas pelo governo dos Estados Unidos na Guerra da Secessão. Com a morte de Drexel em 1893, Morgan envolveu-se na reestruturação do sistema ferroviário americano com a venda de ações. Para garantir que estas companhias dessem lucro, Morgan convenceu diversos investidores a trocarem suas ações com direito a voto por ações sem o direito, pertencentes a ele. Com o poder de decisão sobre a administração de tais companhias, Morgan passou a reorganizá-las de forma a diminuir suas dívidas com mudanças na estrutura e no gerenciamento, em um processo que se tornou conhecido como Morganization, uma junção de seu sobrenome com a palavra organization, que significa organização. Finalizando, o que verificamos hoje foi que a Revolução Industrial foi muito importante para a ciência da administração, trazendo pontos positivos e pontos negativos. Independentemente de como tenha sido essa história, o que temos hoje à nossa frente são desafios que o administrador deve tomar conta. Para complementar o assunto dessa aula, indico os seguintes livros. O primeiro, o de Antônio César Amaru Maximiano, chamado Introdução à Administração, da editora Atlas. O segundo, do Hidalberto Chiavenato, também chamado de Introdução à Administração. E o terceiro, de Francisco Lacombe e Gilberto Elborne, Administração, Princípios e Tendências, da editora Saraiva.